A gente tem essa perachá, uma perachá das maiores parashiot em relação a leis da Torá. Então, Moshe sobe ao monte, melhor dizendo, Deus vem ao monte, fala os 10 mandamentos, que é o da semana passada. Daqui tem aquela discussão, ou ele falou os 10 mandamentos todos, ou então falou 2 mandamentos, que a gente percebe que está numa linguagem, no pronome, no primeiro pronome pessoal, e depois está no terceiro, a partir do terceiro mandamento. E depois disso é que Moshe vai subir ao monte Sinai e passar lá os 40 dias e 40 noites. Então, nessa mesma passagem do 10 mandamentos, em seguida vem Vele, Mishpatim, Asher, Tassim, Lifnem. Essas são as leis que colocareis diante do povo de Israel. A gente vê, né, colocar, Asher, Tassim, colocar, daí que vem a expressão tipo uma mesa pronta, para você vir agora e se servir dos mandamentos. Daí o termo, e o autor do Shulchan Aruch deu o nome dele, Shulchan Aruch, mesa pronta. E todo aquele que deseja conhecer as leis e seus desdobramentos, ele deve estar tudo contido lá no Shulchan Aruch. Mas acaba sendo também uma obra de difícil entendimento, tá certo? Não é muito fácil você adentrar e conseguir tirar de lá as leis. Tem que estar familiarizado com as linguagens, com as coisas que são debatidas. Bom, então são as leis. A primeira lei que a Perachá fala é a lei do escravo, que a gente está vendo aqui, lei dos escravos. Então, na lei do escravo, lá diz o seguinte, o escravo que, sendo hebreu, escravo hebreu. O que é um escravo hebreu? Escravo hebreu é quando alguém, por exemplo, tem uma conta para pagar, ele não tem como pagar uma conta. Ele deve, o outro não tem como pagar. Então, ele vai ser escravo daquele outro durante 7 anos, até um ano sabático. Então, ele trabalha lá. Durante o trabalho dele, que ele é escravo do outro lá, ele fica isento dos 248 mandamentos positivos. Aquele que diz, faz isso, faz aquilo. Ou então falava, bota tefilim, faz a oração, diz o chamar no horário, tem a me dar, e assim por diante. Então, esse está isento. Aqueles que são negativos, não faz isso, não faz aquilo, ele é obrigado a cumprir os 365 mandamentos. Então, esse é o escravo hebreu. Aí tem o escravo não hebreu, escravo cananeu ou de outra origem. Esse escravo cananeu, geralmente era aquele que era adquirido durante uma campanha militar, virou um cativo. Então, esse iria servir por 50 anos, até o ano do jubileu. Ou seja, não por 50 anos totalmente. Dependendo da situação em relação ao ano do jubileu, ele seria escravo. Se ele fosse alcançado por 3 anos somente, e em 3 anos já estava o ano do jubileu, ele já era libertado ali. Era libertado ali. E esse escravo cananeu, mesmo contra a vontade dele, ele tornava-se um escravo de um judeu, e ele, quando acabava a escravidão, ele tornava-se hebreu para todos os efeitos. Tornava-se hebreu para todos os efeitos. Então, ele começava sendo obrigado a cumprir os mandamentos negativos e era isento, a gente está vendo, dos positivos. Teve uma situação, porque o senhor já faleceu aqui em Belém, de um senhor, que era seu Benjamin, o nome dele, de cor negra. Cor negra. Aí, geralmente, na sinagoga, destoava um pouco da frequência, tá certo? O que não conhecia, eu estava, quem é esse senhor? Quem é esse senhor? Então, esse senhor era do Suriname, aqui perto da Amazônia, né? Que era holandês. E lá, assim como no Brasil, também teve a escravidão, a escravatura. Em 1850, lá no Suriname, houve a libertação dos escravos. Então, a comunidade judaica lá, que tinha escravos, aplicou a mesma lei. Tipo assim, Haskamoto, daquele lá. O Haskamoto seria tipo as halachot do momento. Então, ficou decidido que todo aquele escravo, que era escravo de judeu, tornava-se judeu automaticamente, como a lei determina. E seu Benjamim era descendente deles que se tornaram judeus automaticamente.
E assim ele viveu aqui em Belém, ele ia na sinagoga. Ele conversava com eles, mas vocês aqui têm um costume marroquino. E nós somos lá hispano-portugueses, que é um pouco diferente. É um pouco diferente. Porque os hispanos portugueses que desceram para o Marrocos acabaram adotando, por influência natural, certas coisas lá do Marrocos mesmo. Então, nós somos hispano-portugueses do Marrocos. Enquanto hispano-portugueses que moravam na Holanda, outros foram para a Inglaterra, outros foram até para a Turquia, ficaram mais diferentes ainda. Mas esse é o costume. Então, além do escravo, hoje em dia nós temos os nossos empregados, empregado doméstico, que não é escravo. O empregado doméstico não é escravo, nossa empregada não é mais escrava. De modo que a gente não tem obrigação de se preocupar com o descanso do sábado dela. O que quer isso dizer? Ora, chegou meu Shabat. Digamos que essa empregada doméstica durma no seu emprego, faz parte da casa aqui. Então, tudo aquilo que foi em relação à família judaica, aquela família lá, ela vai cumprir por causa do ambiente que ela está vivendo. Mas as coisas particulares dela, ela é liberada. Ela está no quarto dela, ela quer acender a luz, ela quer ver televisão, ela quer isso aqui. Ela é livre, ela não tem que guardar Shabat. E eu também não tenho que ficar preocupado com guardar do Shabat dela, ao contrário do escravo. Se eu tivesse um escravo, não, eu tinha que ficar preocupado com o descanso sabático do meu escravo, do meu servo. Agora, como a lei diz lá, passou aquele período. O escravo adorou tanto o seu amo, que disse, não, eu não quero deixar de ser escravo, quero continuar sendo escravo. Aí sim, o dono dele pegava uma sovela, que ele tinha uma coisa pontuda, furava a orelha do escravo, e esse escravo ia servir esse amo dele até o ano do jubileu. Tudo terminava no ano do jubileu. Então, por que se furava a orelha? É dito assim que a gente recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. E o nosso órgão de audição, o ouvido, que foi o órgão principal, porque Deus falou, então a gente deve ser servo de Deus. E eu estou deixando de ser servo de um outro servo, que no caso é um outro homem, então se furava a orelha, aquele que ouviu aqui para ser servo de Deus, já quer ser servo de homem, então fura a orelha dele. Isso era um sinal. Então ele ia ficar isento dos mandamentos positivos, porque ele teria a função imediata de servir o amo que ele tem. Então, mais ou menos, se ele já tivesse mulher, ele saía com a mulher dele. Se ele não tivesse mulher e adquiriu mulher durante a escravidão, então aquela mulher não pertencia a ele, pertencia lá ao dono dele. Então, se ele quisesse sair, quando completasse os 7 anos, ele sairia sem a mulher e nem os filhos. Nem os filhos. Então, isso implica na outra lei lá, que vai falar sobre a questão do ventre materno. Aquele que tem descendência do ventre materno, se a mãe explicitamente é uma mãe hebreia, então o filho é hebreu. Se a mãe... Isso era uma lei para proteger a mulher no seguinte aspecto. Uma mulher, coitada, casada ou não casada, foi estuprada. Antigamente era mais comum, isso hoje também é comum, mas antigamente era mais comum, porque tinha aqueles... sitiavam cidades, os inimigos vinham saber, aproveitavam, estupravam. Nesse estupro ia nascer alguém. Aí a mulher já sofreu um estupro. Além disso, não ia dizer que o filho dela, que ela que vai criar, não é parte do povo de Israel. Então seria castigo em cima de castigo. Então, para proteger essa situação da mulher, então esse filho que a mulher teve com alguém que não fosse parte do povo de Israel, é escrito no Talmud. A Valad é aquele que nasce, Kasher. Ele é Kasher. E aqui surge uma dúvida. Tá, esse que nasceu, ele seria, digamos que fosse uma menina, nasceu uma menina. Uma mulher foi estuprada, desse estupro nasceu uma menina. Essa menina, quando cresce, ela poderia vir a se casar com alguém que era sacerdote, que era Cohen. Isso aqui é uma confusão. Isso aqui é uma confusão medonha.
É assim que a lei é. Para o sumo sacerdote, se ele fosse solteiro ainda, ele é obrigado a se casar com uma mulher que fosse ainda virgem. É o que fala lá em Levítico. Para um sacerdote que não tivesse na categoria de sumo sacerdote, um sacerdote mais comum, ele é obrigado a se casar com uma mulher, mas uma mulher solteira, ou então uma viúva de um outro sacerdote. Não podia ser viúva de um outro que era um judeu qualquer. Mas não era obrigado a ser obrigatoriamente a ser virgem. Mas, agora, se ele se casasse com uma mulher que não fosse do povo de Israel, então ele não poderia se casar com alguém que, por exemplo, se convertesse ao povo de Israel. Uma mulher foi e se converteu. Ou então uma escrava que foi liberada. Ele não poderia fazer isso. Então ele tinha que se preocupar exatamente com isso. Agora, aí vem o caso de uma mãe judia, uma mãe hebreia, que foi estuprada, ou então teve relacionamento consensuoso com um não judeu, e teve uma filha. Então, essa filha também não poderia se casar com alguém que era Cohen. Aqui em Belém, uns anos atrás, deu uma confusão dessa aqui em Belém, muito séria. Alguém era da família Cohen, se enamorou de uma mulher que fazia parte da comunidade, que a mãe dela era judia e o pai não era judeu. E quiseram casar, tá certo? Aí o rabino, que fazia parte do grupo Rabado, eu vou fazer o casamento, isso aqui, tudo mais. Aí eu chamei ele e falei, mas olha, tu tens que ver que pela lei não pode ter esse casamento. Tá? Aqui eu mostrei tudo mais para ele. E deu uma confusão assim, na comunidade até então. Então, é uma situação que para o Cohen, especificamente para o Cohen, tem esses detalhes. Se a pessoa for um Levi, não é essa situação, Levi, já não tem problema. Ele pode se casar com uma pessoa convertida, uma pessoa que era escrava, isso não tem problema nenhum. E outro judeu, digamos assim, mais comum, também não tem problema nenhum esse tipo de casamento. Então, a lei do escravo lá, que a gente está lendo, está nos explicando que o escravo, na casa do hebreu lá, o hebreu tinha que fazer o Brit Milá dele, foi o que o Abraão fez lá no começo. Quando Abraão tinha escravos, servos, todos os servos da casa dele foram também circuncidados e fizeram parte do que seria o povo de Israel. Então, aquele que é escravo, ele adentra ao povo de Israel de uma maneira automática. Bom, saindo dessa situação do escravo, que a Saperachá fala, vamos ver outras nuances dessa questão aí. Aí, um homem, por exemplo, tinha uma escrava e ele a colocou como patroa dele, ou seja, vai ser minha mulher agora. Eu não quero mais ela como escrava, eu quero ela como minha esposa. Então, ele está elevando o nível dela. Como era escrava, ela não tinha muito direito a muitas coisas, era escrava dele. Mas agora ele disse, não, mas eu quero minha mulher, eu gostei dela, eu quero minha mulher. Então, a partir daí, a mulher tem 3 direitos. Essa escrava que virou mulher, assim, qualquer mulher, quando se casa, tem 3 direitos. Os direitos são os seguintes. A vestimenta, ele é obrigado a vestir a mulher dele. A comida, ele é obrigado a alimentar a mulher dele. E o terceiro é a relação conjugal. A relação conjugal é um direito da mulher. Ou seja, não é o homem que decide, digamos assim, eu quero agora, faz agora. Não, é a mulher que vai decidir o momento conforme a vontade dela. Conforme a vontade dela. Então, a gente vai aprender, então, como se define essa questão do momento da vontade dela. Aí lembra que a gente leu lá na Perachá de Vaislar, sobre aquele reencontro de Jacó com Esaú. E nesse reencontro, Jacó manda um presente para apaziguar o seu irmão Esaú. E nesse presente que ele manda para Esaú, tá certo? A Torá esmiuça com detalhes como era esse presente. Manda 200 cabras, 20 bodes, 40 vacas, 20 bois, aí 30 camelas, melhor dizendo, e pouco camelo. Então vai dando uma relação diferente
entre as fêmeas e os machos. E uns sabem dizer, mas por que esse detalhe tão grande para a gente saber como foi o presente que o Jacó mandou para Esaú? Então, o comentário está aqui, tu aprende, que está lá na Perashá de Mishpatim, sobre a questão da, chama-se Oná. Oná é a relação conjugal, é o momento da relação conjugal. Aí vão definir conforme o tipo de animal representa o tipo de homem e o seu trabalho. Se ele for igual aos bodes, igual aos carneiros, são aquele tipo de animal que não tem trabalho, ele vive no pasto. E tem a alimentação dele assegurada lá pelo pasto do macho. Então ele tem uma relação de 20 para 200. Então, isso é transformado como se fosse em relação a dias. Então, é dito, se for um tipo de homem que tu tem o teu sustento garantido em tua mão, tu é obrigado a fazer a relação conjugal todos os dias. Ou seja, é direito da mulher todos os dias. Se tu for comparado a um animal de carga, no caso o boi, então é dividido assim. Se tu trabalha no mesmo lugar 2 vezes na semana, tua obrigação conjugal. Se tu trabalha em outro lugar, tem essa dificuldade de locomoção, então, 1 vez a cada semana. Se você trabalha tipo os animais, os jumentos, o burro, que quem conduz isso, uma distância maior, 1 vez a cada mês. 1 vez a cada mês. Se tu é comparado igual ao camelo, que faz grandes viagens, igual os marinheiros e tudo mais, 1 vez a cada 6 meses. A cada 6 meses. Ou seja, isso era o direito da mulher. Se a mulher chegasse ao tribunal e reivindicasse, olha, meu marido não está cumprindo a sua obrigação conjugal para comigo. Ah, por quê? Porque a situação é essa aqui, tudo mais. Ele, por exemplo, o cara viaja e viaja 3 anos para chegar de volta. Aí aqui fala 6 meses, como é que eu fico? Aí o tribunal iria verificar exatamente o caso e ia dar dano de causa para a mulher. E assim iria ser feito o divórcio. Então, o direito conjugal é da mulher. Bom, além disso, existe o direito conjugal em relação a outro assunto, que é a questão da satisfação. Satisfação do ato conjugal. Satisfação do ato conjugal. Então, nesse caso, é assim, como a maioria deve saber, a gente está falando aqui, tá certo? A satisfação do ato conjugal, em geral, não é todos os casos, em geral, o homem chega mais rápido do que a mulher. Então, Talmud, em Masechet Eruvin, Tratado Eruvin, lá no seu capítulo 20, e o tratado, deixa eu lembrar qual é, Nedarim, que é sobre os votos, lá comenta muito esses casos, e lá ele vai dizer que compete ao homem que ele fizesse 2 vezes em sequência. 2 vezes em sequência. Isso aí diz lá, porque a primeira vez geralmente seria uma vez rápida e não daria tempo para a satisfação conjugal da mulher. Então, na sua segunda vez, seria mais demorado e aí também iria satisfazer a mulher no seu ato conjugal. Então, a gente percebe aqui, tá certo, uma linguagem e uma abordagem de um assunto que, no fundo, até hoje ainda é assim, tabu em muitas sociedades do mundo inteiro. E a gente percebe aqui a Torá, o Talmud, falando disso de uma maneira assim, muito clara, muito aberta, e dizendo como deve ser essa necessidade do nós. E isso sem falar, que eu não vou comentar agora também, até sobre a questão das maneiras possíveis de um ato conjugal. Então, lá na Masechet, no Tratado de Nedarim, seu capítulo 2, vai tratar exatamente de que maneira pode, que maneira não pode, e assim por diante lá. E isso em uma outra ocasião, quando tiver uma situação, a gente pode comentar sobre esse assunto aí. Mas tudo isso é comentado. Tudo isso é comentado no Talmud. Então a gente vê aquela mulher que era escrava, que estava no nível mais baixo, talvez o homem não tivesse a preocupação com o ato conjugal dela.
ela era tipo um pertencer a ele. Agora que ela virou a patroa dele, a esposa dele, não está mais nesse nível de pertencer a ele. Pertence, mas tem os direitos dela, e a gente vê que a questão do ato conjugal é um direito dela, não do homem. Então, essa aqui é a diferença aqui. Bom, então, nesse caso das relações, a gente vê pela Torá, por exemplo, que o casamento se dava através de uma relação conjugal, de uma relação homem-mulher. Teve a relação, está casado com ela. Mas aí surgia um outro problema. Já que estava casado com ela, tá certo? A pergunta é, tá, mas digamos que ninguém quis continuar essa relação. E agora? Agora está obrigado a fazer o gueto, fazer o divórcio, fazer o Sefer Kiritut, aquele livro de dissolução daquela relação. E isso não é tão fácil de fazer. Tem que escrever aqui devidamente. Essa escritura é feita da mesma maneira que você escreve um Sefer Torah, escreve uma mezuzá, escreve um tefilim. Então, tinha que ser obra de alguém que era escriba, de fato, e fazer aquele, botar o nome dentro da pessoa que é, apelido que a pessoa possa ter, o nome da mulher, o apelido dela, para não há dúvida que aquele homem é aquela mulher. Então, para evitar esse problema de qualquer momento que alguém teve uma relação com uma mulher e depois agora tem que fazer divórcio, que o Estado diz, então bora fazer assim, bora estabelecer um casamento de uma maneira mais, como se pode dizer, mais difícil. Então, para um casamento ser realizado, se quer três coisas. Uma, um contrato de casamento que consta lá um valor que o homem vai dar para a mulher no caso de um divórcio. Isso vem representado através de um objeto, principalmente é o anel, um tabaco. E depois a relação conjugal, para consumar, de fato, aquele casamento. Então, só a partir daí, dessas três coisas, se caso não quiser, depois esse casamento, ao se fazer o gueto, aí se faz o gueto, se faz o divórcio. E se aplica aquela quantidade que o homem disse lá no contrato de casamento, no Maquetubá, que ele daria para a mulher dele. Então, esse que é o casamento. Agora, como todas as leis e suas aplicações, o que acontece? No mundo de hoje, digamos assim, tem um casal. Casou com Ketubá, casou fazendo todas essas que a lei determina, e agora, por algum motivo, a mulher não quer mais do casamento. A mulher não está mais satisfeita com esse homem, a mulher não ama mais esse homem, e ela quer o divórcio. Ela quer o divórcio. Então, aqui nessa situação de ela querer o divórcio, que ela esbarra numa certa dificuldade. Que no final das contas, quem tem que dar o divórcio, como a Torá escreve, é o homem. Então, ela tem que conseguir, junto ao tribunal rabínico, para que o tribunal rabínico vá pressionar aquele homem para dar o divórcio. Para dar o divórcio. Então, se você vive numa situação como no mundo ocidental aqui, então não se tem muito como tu pressionar alguém a fazer isso. Mas já é o tribunal, tem mais poder, tá certo? Pode até prender a pessoa lá e outras coisas mais, de modo que a pessoa vai dar mesmo sem querer. Porque geralmente quando a pessoa está em briga, o casal, muita coisa não é feita por causa de birra, de briga, tá certo? Ah, não vou te dar, não sei o quê, tudo mais. Ou então o contrário, o homem quer o divórcio, mas a mulher não quer. Então, tu quer dar o divórcio, tem que dar aquele valor que consta da Ketubá lá. Se quando ele se casou, ele estava muito entusiasmado com a mulher, ele disse, olha, mulher, vou te dar aqui $100 mil. Botou lá. Agora, tu quer se separar dela, tem que pagar os $100 mil que tu prometeste daqui. Então, tu não pode se separar. Então, é um problema. Assim, tem que tomar mesmo muita cautela para se ver, para saber fazer como é isso. Nas conversas que a gente teve lá em Israel, nesses congressos rabínicos, uma das discussões que estava tendo lá é vendo o atual momento, que muitas vezes a mulher não quer mais aquele casamento, não importa o motivo, mas não quer mais. Então não pode ficar muito só na mão do homem.
Então, é provável que, quando se faz aquela ketubá, que é o contrato de casamento, se inclua ali alguma cláusula que o homem promete cumprir, tá certo? E se caso a mulher não quiser, ela poderá ter o direito de dissolver e pedir o gueto dela, e o homem já fica de antemão obrigado a dar aquele gueto. Se ele se recusar, ele dá autoridade, está na ketubá, autoridade ao Betidina, ao tribunal lá, a expedir, mesmo contra a vontade dele, o documento. Isso é uma saída. Porque hoje em dia a gente está vendo que a situação está mudando, já não é uma situação que só um homem geralmente que ia dizer eu não quero aquela mulher, e é muito difícil ter o contrário. Então, isso que a gente está vendo no momento. Bom, continuando as leis dessa Perachá, são várias, como eu falei para vocês, são várias. Situações de dano, alguém fez um poço, e esse poço, alguém caiu lá, então a responsabilidade é do dono desse poço, para aquela pessoa que caiu lá. Outro tinha um animal, um boi, esse boi deu uma chifrada em alguém, então a responsabilidade é do dono. Então, tudo isso vai ser discutido em situações de pormenores. Até que a gente chega na lei de olho por olho, dente por dente. Bom, essa lei de olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, a gente pensa assim, bom, isso é uma lei severa, que não vê a questão de, você queimou alguém, queima ele agora, cara. Tiraste o olho dele, tira o teu olho também, cara. Essa é a interpretação mais simplória que a gente tem. Mas aí, o Rabi Shimon Bar Yochai, nos seus comentários, ele diz, olha, a lei, olho por olho, visa a questão da equiparação. Da maneira que tu fizeste, dessa maneira tu deve receber em troca. Mas ele deu o seguinte exemplo. Né? O agressor e a vítima, o agressor, numa vítima que já era caolha, só tinha um olho, o agressor veio, deu um soco no outro olho dele, da vítima, e tirou o outro olho bom que a vítima tinha, cara. Agora a vítima ficou cega. Então, é justo que essa vítima dê só um soco no agressor e tira só um olho do agressor, a vítima está perdendo ainda. A vítima ficou cega de vez. Mas o agressor ainda tem um olho. Ou então o contrário. O agressor já era caolho. Deu um soco numa vítima. A vítima agora deve dar um soco de volta. Ela dá um soco no olho do agressor que ainda tinha um olho que devia. Agora o agressor está perdendo. Cara. Ou então outra situação, da queimadura. O agressor queimou a vítima. Como que a vítima vai saber queimar o agressor na mesma proporção que ela foi queimada? Então, o Rabi Shimon Bar Yochai estava mostrando a completa falta de aplicação da lei ao pé da letra. Ao pé da letra. E nas discussões talmúdicas chegou-se à conclusão que aquilo era uma coisa pecuniária, que o agressor deveria dar à vítima uma compensação. Uma compensação. Aí o próprio Talmud pergunta, mas se é assim uma compensação, por que não está escrito logo? O agressor que deu um soco no olho da vítima, que paga uma compensação? O Talmud responde, não está escrito dessa maneira, para a gente entender que, apesar da compensação que o agressor deve pagar, ele nunca vai restituir o olho perdido daquela vítima lá. Então, é para mostrar a estupidez do ato que o agressor fez. Então, essa é a questão da lei de olho por olho. Bom, continuando as leis, a gente vai chegar na situação. Eu estou falando aqui algumas. Quando chegar na hora das perguntas, se alguém tiver pergunta mais específica, a gente pode dirimi-las. Bom, aí vem a questão das festividades. Na Perachá se fala das festividades. Aí temos Pessah, Shavuot, Sukkot, as 3 festividades principais. E a gente vai perceber nesta Perachá que a festividade dos pães ázimos, que é Pessah, começa no mês da primavera. No mês da primavera. Aí depois de 50 dias, vem Shavuot,
já é a festa da colheita. E quando chega no final, Hag Sukkot, que é Hag HaAsif, que é o fazer a reunião da toda a colheita, aí diz, no final do ano, ou melhor, ao sair o ano, acontece a festa de Sukkot. Então, onde eu quero chegar aqui? Aqui eu quero fazer a gente entender que, biblicamente falando, dos nossos textos da própria Torá, a gente vai entender que nós temos dois começos de ano. Um começo de ano lá em Pêssar, como está no capítulo 12 de Shemot, de Êxodo, que diz, este será para vós o princípio dos meses. Quando? Em Pêssar. E agora, Perachá de Mishpatim, está vindo que em Sukkot é o sair do ano. Aí, bora entender o que é sair do ano. Sair do ano seria o final do ano ou o começo do ano. Então, o exemplo é igual ao sol. O sol saiu. Aqui está começando o dia ou está acabando o dia? Está começando o dia. Então, da saída do sol até o seu ocaso, até o seu. Então, essa saída é o começo. Então, sair do ano, da mesma maneira, é o começo do ano. Então, nós temos então, dois começos de anos que a Torá escreve. Daí tu vai entender lá em Gênesis, quando a gente volta para lá, da questão do dilúvio. Na Perachá de Noé, lá é falado que o dilúvio começa no segundo mês, mas não está escrito segundo mês de quando? A partir de Pêssar, também da primavera, ou a partir de Sukkot, que é o início do outono. Agora a gente vai entender. Não, lá está falando do mês do outono, de Sukkot. Então, todos os começos de anos que a Torá fala em Gênesis é a partir de Sukkot. Criação do mundo, a partir de Sukkot, que é o mês de Tishrei, que a gente chama. Tishrei quer dizer um nome babilônico, da palavra Sharei, que é da palavra Reshit, que é começo. Agora, especificamente, para aqueles que saíram do Egito, a saída do Egito, aí vem o capítulo 12. Então, para vós, será o princípio dos anos, dos meses, a partir de Pêssar. Então, para a contagem das festividades, para a contagem dos reis de Israel, tu conta a partir de Pêssar. Por exemplo, você vai numa esnoba, é um exemplo, e você dá uma oferta lá. Tu tens 3 festividades a partir de Pêssar para tu cumprir a tua promessa. Por exemplo, eu dei uma oferta, mas foi antes de Shavuot. Então, Shavuot não conta, Sukkot depois não conta. Então, a partir do primeiro Pêssar, eu tenho a primeira festividade, Pêssar, Shavuot, até o Sukkot do ano que vem, para eu pagar a minha promessa. Então, é a partir de Pêssar que vai contar isso daí. Agora, contagem dos anos. Contagem dos anos, como a gente vê desde o começo do mundo, lá em Bereshit, aí se dá a partir do mês de Tishrei, do mês de Sukkot. Então, por isso que o Rosh Hashanah é considerado no mês de Sukkot. Apesar que a gente está vendo que a Torá fala claramente mais adiante, que a gente sempre conta a festividade de quando? De Pêssar. E Rosh Hashanah, chamado Yom Teruah, o dia do toque do shofar, no 7º mês. Mas isso a partir de Pêssar. Então não esqueçam, o mundo é criado no mês de Tishrei, e se envolve o mundo inteiro. O dilúvio é a partir do 2º mês, a partir de Sukkot, que é Tishrei. Agora, especificamente, para as questões da Torá e povo de Israel, isso é a partir de Nissan, a partir do mês da primavera. Outro exemplo, a questão do ano sabático, ano do jubileu. Quando começa o ano sabático? Em Pêssar. Ou começa em Sukkot. Ano do jubileu. O jubileu tinha o perdão das dívidas, tinha a soltura dos escravos. Quando isso se dá? A partir de Pêssar ou a partir de Sukkot? Então, lá em Levíticos, lá fala que quando chegava no dia 10 do 7º mês,
que é o mês de Sukkot, e dia 10 representa o dia do perdão, que é Yom Kippur, se tocava um shofar grande, e é decretar. Agora nós estamos no 7º ano, então nós estamos agora no ano do jubileu. A partir de estava livre os escravos, estava livre as dívidas, as propriedades que eu tinha adquirido voltavam ao antigo dono, aí se eu tivesse vendido, voltava para mim também. Então, era a partir de. Então, é contado a partir realmente desse mês que cai Sukkot. Então, como a Perachá em Mishpatim falando. Outra situação dessa Perachá. A Perachá diz que Deus mandaria o seu anjo diante do povo de Israel para fazer a abertura das coisas para o povo de Israel. Então, que anjo é esse? Te lê nos comentários, fala um anjo de um nome grego, chamado Metatron. Metatron. O que é Metatron? Meta quer dizer diante, ou além. Trono, trono. Está diante do trono ou além do trono. E trono? Trono de Deus. Então, aqui, anjo que está diante desse trono, está aqui, o trono está aqui, chama-se Metatrono. No livro do profeta Daniel, lá é usado o nome desse anjo como Michael, que quer dizer, quem é como tu, ó Deus. É como se fosse não pode dizer, um reflexo do eterno Deus. Então, esse é um anjo que seria num nível mais alto. Aí tem o anjo Gabriel, anjo Rafael e outros nomes que a Torá não consta, mas a gente sabe que tem uma lista enorme aí de anjos e subdivisões de anjos também. Então, isso que fala na Perachá, lá, ele que seria, aquele que queria, ou seja, o Deus, o próprio Deus, estaria mandando, no caso, para abrir o caminho para nós. Aí vem a questão da fronteira da terra de Israel. Então, da fronteira que está nessa Perachá, nós temos a fronteira lá em Abraão, uma promessa que diz, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, será a terra que prometi para a tua descendência. Então, o rio do Egito, um entendimento mais simplório, a partir do rio Nilo, como chegar no delta do Nilo, ele se divide em vários ramos, ele é ramo mais ocidental, mais oriental, a partir dali até o rio Eufrates, seria o rio do Egito até o rio Eufrates. Já a partir daqui, da Perachá de Mishpatim, já fala um pouco diferente. Lá diz, desde o Mar Vermelho até o mar que fica em Gaza, que é o Mar Mediterrâneo, é uma fronteira. De lá vai até o rio Eufrates. Então, a gente vai entender, e depois tem uma outra passagem, novamente, sobre a fronteira, na Perachá de, se eu não me engano, lá em Masé, que é a última Perachá do livro Bamidbar. Aí dá também outra divisória lá. Então, daqui a gente vai entender um outro problema, que é, lá em Israel se debate, se a cidade de Eilat, Eilat fica bem ao sul de Israel, onde fica o Mar Vermelho, se ela é considerada como parte da terra de Israel ou não. Por que a pergunta? Porque ela, se for considerada como parte da terra de Israel, então tem que ser sobre ela também a questão do ano sabático, as frutas que são ingeridas não pode ser de um judeu que não descansou no ano sabático, tem toda uma série de coisas aí. Se ela não for, tá bom, então o judeu que está lá não está na terra de Israel. E aí tem outra questão, ele tem que guardar 2 dias, igual quando se faz na diáspora, das festividades. Então, isso é um problema grave, que é uma situação que vai mudar, estudando isso no dia a dia. Então, a gente vê a partir dessa passagem aqui, da Perachá Mishpatim, não, que a fronteira vai até lá no Mar Vermelho. E esse Mar Vermelho que está sendo falado é o Mar Vermelho que fica de um lado e o outro lado fica o Mar Mediterrâneo. Então, é mais ou menos a fronteira atual do sul de Israel. Bom, então aqui a gente entra numa outra problemática. Na discussão atual, tem toda uma questão. Como é que você enxerga o atual Estado de Israel em relação a Halachá, em relação ao que a Torá nos diz? Então, aqueles grupos que eu vou chamar de ortodoxos, geralmente eles não aceitam o Estado de Israel como algo da Halachá, ou algo que Deus está nos dando.
Então, eles não consideram que a gente estaria nessas fronteiras que está lá na Pérsia de Mishpatim. Então, eles não consideram o Eilat como parte da terra de Israel. Então, para gente, quem mora em Eilat, tem que fazer lá 2 dias de festividades, igual como se fosse uma diáspora comum. Já aquele que enxerga que o Estado de Israel é, de fato, um processo divino da redenção, então Eilat faz parte da terra de Israel, como está aqui na Perashá Mishpatim. Então, como que a gente enxerga isso nos nossos dias de hoje? Então, tudo que a gente está vendo nas parashot passadas, apesar de ser algo que já aconteceu, mas tem realmente suas consequências para o mundo de hoje. Como é que eu vou me relacionar com isso? Tem realmente implicações verdadeiras e como é que eu vou lidar com isso? Então, o que acontece? Sefaradim, nós Sefaradim. Os Sefaradim são grupos de pessoas que moravam na Espanha e Portugal, a gente vê, hispano portugueses, moravam pelos países do norte da África, Marrocos, Líbia, Argélia, o Egito, moravam no Oriente Médio, na própria terra de Israel, no Líbano, na Síria, no Iraque, moravam no Iêmen, comunidades mais antigas, outros na Turquia, que moravam até para a Índia e outros lugares mais, são os Sefaradim. Como é que a gente via essa questão? Em geral, os Sefaradim tinham uma visão que nós estamos vivendo hoje em dia algo, como posso chamar, de redenção. Então, a terra de Israel, o Estado de Israel, representa essa redenção. Quando a gente chega em Israel, em contato com esses grupos ortodoxos, os Sefaradim entram nessa corrente ortodoxa e acabam adotando a maneira de ver desses grupos. Então, eles acabam não reconhecendo o Estado de Israel, situações assim, desse tipo. Enquanto outros entram naquele grupo que é chamado de Dati Leumi. São judeus religiosos, ortodoxos na maneira de comportar a lei, mas enxergam que o Estado de Israel é um processo divino, que é o Rav Kook, que é um grande rabino, era rabino-chefe de Israel na década de 30. Então, ele e o filho dele, o Rav Yehuda Kook, defendem que nós temos que ter o Estado de Israel, isso faz parte do processo, e geralmente adotaram aquela kippá de crochê, sem ser essa kippá preta, uma kippá de crochê. Bom, então existe uma discussão lá em Israel muito grave. Isso também indica discussão em relação a rabinatos. Tem um rabinato de Israel, Rabanut. Já o grupo ortodoxo, como não reconhece o Estado, mas quem é Rabanut? Quem foi que estabeleceu esse Rabanut aqui? Então não reconhece a resolução da Rabanut. A Rabanut, por seu lado, também não reconhece tribunais ortodoxos, como a de Bnei Brak e outras coisas mais, para efeito de influência no Estado. Por exemplo, alguém fez uma conversão daqui do Brasil, ele foi lá em Israel, fez uma conversão lá em Bnei Brak, uma conversão tida como bastante ortodoxa. E ele quer fazer aliar para Israel. O governo não reconhece ele. O governo vai dizer, olha, a conversão dele não vai, ele quer fazer, ele é judeu, mas para fazer aliar, ele não pode fazer. Então, são incoerências que, a partir de coisas, como posso dizer, não é bem política, são coisas religiosas. A gente está vendo aqui temas que têm a ver com a halachá, é como tu vê esse momento atual. E vai definir coisas que vai acontecer, na realidade. Então, a agência judaica, que é uma instituição que existiu antes da fundação do Estado, que era a judaica sionista, que tinha a intenção de formar o Estado, de levar judeus, facilitando a sua ida para a terra de Israel, eles tiveram uma situação difícil. O Estado foi formado, o Estado estabeleceu o seu próprio rabinato. Ele tem que seguir que orientação? Do rabinato de Israel. Aí ficou um problema, tá? Mas em comunidades aqui fora de Israel,
onde o rabinato já não tem jurisdição direta. Aí alguém foi e fez uma conversão em algum rabinato, vamos chamar de liberal. Como é que fica em relação a ele aí para Israel? Então, a agência judaica reconhece que aquele que fez uma conversão liberal e também tem o direito de ir para a terra de Israel fazendo aliar. Quando ele chega lá em Israel, ele já vai ficar sob a tutela do rabinato de Israel. E quando ele for precisar do rabinato de Israel, a tua conversão não tem validade aqui. Então a gente não te reconhece como judeu. Quer ser judeu? Faz outra conversão aqui. Aí ele vai fazer uma outra conversão lá. Aí quando ele vai para um grupo ortodoxo, e a matéria de conversão liberal no Brasil não vale. Também não vale. Então ele não é judeu ainda no grupo ortodoxo. Aí tem que fazer uma outra conversão no grupo ortodoxo. Lá em Beneveraco, lá no Meacharim, esses outros grupos ortodoxos assim. Então eu tenho um amigo que mora em Israel, tá certo? Que ele tem as três. Tem uma conversão feita aqui no Brasil, não tem validade. Tem uma conversão feita em Lemberá, que não valeu para aliar dele. E agora tem a conversão da Rabanuta. Aí quando ele é judeu, depende, tu quer seguir. Tu aceita a Rabanuta? Ah, está aqui o documento. Só aceita Beneberá? Então está aqui Beneberá. Tu aceita a minha antiga, do Lavcador? É daqui também. Então ficou assim agora esse problema. Mas tudo isso provém pela problemática de saber se o que está falado aqui em relação às fronteiras de Israel se aplica agora. Essa fronteira, que inclui o Mar Vermelho, que é em Eilat, principalmente lá, é considerado como terra de Israel, porque também é dito assim, tá bom, as terras que não estariam dentro dessas fronteiras que a Torá deu, mas que porventura o reino de Israel tivesse conquistado, faz parte agora também do reino de Israel. Então, esse Estado de Israel, ao ter conquistado isso, tá, já não faz parte da terra de Israel, então vem a minha velha situação. Tá, eu não reconheço o Estado de Israel como Estado judaico. Não acho que é o Estado que Deus prometeu para nós. Então, e agora do seu lado? Então, agora estou ainda vivendo uma vida de diáspora. Eu vivo em Israel, mas numa situação de diáspora. Ainda estou naquele anseio da chegada do Messias, do começo da redenção. Então, isso gera todo um problema de ordem teológica, de como posso entender isso. A gente até debateu isso algumas vezes aqui no nosso grupo, mas isso, de fato, é um problema muito sério. Então, como é que a gente vai lidar com isso? A minha posição agora pessoal. Por que eu falo pessoal? Porque às vezes ninguém é dono da verdade, tá certo? A verdade tem várias facetas, cada um apresenta uma e tem uma certa lógica, mas eu vejo assim. Vamos tentar simplificar. Tá, ele está me dizendo, aquela pessoa lá que não concorda com o Estado de Israel é algo divino. Bora pensar numa situação que, Deus escape, não existisse o Estado de Israel. O que seria da gente hoje em dia, cara? Não seria uma diáspora das piores possíveis, sem ninguém para dar uma proteção para nós, para falar por nós? Cara? Aí era a situação que tinha que viver, cara. Então, eu tenho um Estado que está convergindo judeus de várias partes do mundo para lá. Isso não é uma coisa divina, cara. Como é que eu vou duvidar disso? Então, de um ponto de vista bem simples, a gente percebe que algo é divino. Aí essas pessoas do lado de lá dizem assim, tá, mas tu diz que é divino, mas olha o que esse Estado está fazendo. O Estado é um Estado laico. Olha as situações de vida que acontecem na sociedade israelense. Cara. Vários problemas de várias ordens que são mencionados. Aí o cara diz, tu acha que isso é uma redenção? Como que isso é redenção? Isso não pode ser redenção nunca. Não é esse tipo de país que a gente estava esperando que acontecesse. Que a Torá nos prometeu. Tá? O Rambam, Moshe Maimon, de fato escreve que, quando da chegada do Messias e o começo da redenção, teríamos um retorno do reino de Israel, teria um rei lá em Israel,
teríamos a reconstrução do templo e a reunião dos dispersos de Israel. Ela de lá, está vendo? Tu não tem reino de Israel. Tu não tem a reconstrução do templo. Tu tem talvez um pedaço da reunião das diabas, mas não todas também. E agora? Então tu não tem o reino de Israel. É o que o lado de lá está falando. Então, mas em compensação, bora fazer agora um retrospecto histórico. A gente vai perceber que toda vez que aconteceu algo que ocasionava uma independência de um reino de Israel, ou de um país de Israel, um Estado de Israel, era algo divino. Nunca foi visto diferente isso. Até uma redenção, que, entre aspas, a gente pode dizer, não completa, da época do exílio da Babilônia. A gente retorna através de um decreto de um rei não judeu, que era Ciro, rei da Pérsia. A gente vê que os profetas falaram pelo desse período, o profeta Zacarias, o profeta Hagai, que é Ageu, o profeta Malaquias, dizem isso aí, é a tua redenção. Cara. Zerubabel acaba sendo um personagem importantíssimo para esses profetas, que representavam o retorno, a reconstrução dos alicerces do próprio templo. A gente não tinha independência, a gente era vassalo, era uma província do Império Persa, que, no entanto, é visto como uma redenção do povo de Israel. Então, por que hoje, que a gente tem uma independência, aí o grupo de lá alega, mas não é independente, que a gente vive muito na costa dos Estados Unidos, cara. Ele que manda, a gente faz as coisas. Como é que a gente é independente? Então, aí, na época dos persas, não era a mesma coisa? Era pior ainda, que era de fato uma província na mão dos persas, e os profetas não falaram que era a redenção? Então, a gente tem que enxergar, essa é a minha visão, que estamos, sim, vivendo uma época de redenção. Redenção nesse entendimento. Qual entendimento? Que a gente tinha que ter um reino próprio. Esse é todo o objetivo que a gente vê dessas profecias que, no caso dos profetas, falavam. Esse reino de Israel teve a obrigação de me facilitar o estudo da Torá, o cumprimento da lei. O objetivo que também o governo que tivesse na força engajado para que tivesse também esse bom andamento das leis da Torá lá, e assim a gente ia conseguir o nosso Olamabá. Porque de uma vida de nível alto, os méritos aumentariam, e assim eu vou conseguir o Olamabá. Então, anotem bem aí, no Tratado Sanedrim, a partir da página 92, pode ir pela internet. Aí você bota em inglês, ou até em espanhol já tem, mas se botar em inglês para dar a tradução automática para português, você vai ler lá. Lá está falando abertamente de como se dá essa redenção. Lá fala como é a chegada do Messias, lá fala sobre quem seria o Messias, como seria o Messias. Se fala muito dessa questão lá. Aí, como a gente sabe, o Talmud é uma reunião de vários sábios com as suas tradições que receberam de seus mestres. Bora ver, já se vê como? Aí vai falando. E ia sendo anotado. E lá no final, praticamente, tem uma opinião lá, que é a opinião de um sábio chamado Samuel. Inclusive, não tem nem título, Rabi Samuel, não tem os outros. E é dito por ele ser um sábio tão grande, bastava o nome dele, que era um grande sábio. E o Samuel fala, o que o Talmud escreve lá. Ele disse, não, tudo que foi falado não é bem assim. O que vai acontecer na época do Mashiach chegar, ele fala assim, uma coisa, uma expressão lá, não vai haver Shiabud Malchuyot, que quer dizer o quê? Submissão a outros reinos. Que o reino de Israel seria um reino independente. É só. Então, ele não estava falando aqui especificamente como seria a pessoa do Messias, o que seria, o que ele ia fazer. Aí, não, o importante só é isso daqui. Tu tens isso daqui?
estás vivendo a época messiânica. Então, vou tentar entender agora o que ele falou. O que ele falou. O que ele fala é o que o próprio Rambam também, apesar do que eu falei no começo, mas também traz mais adiante no próprio capítulo dele, diz que desse entendimento do Samuel, desse rabino Samuel, não haverá mudanças sobrenaturais no mundo da chegada do Messias. O que ele diz? O mundo, conforme o seu curso natural, tem seguimento. Então, as coisas naturalmente do nosso mundo aqui vão acontecer para a chegada desse reino de Israel. Então, aqui vem toda uma discussão que a gente pode até trazer, em poucas palavras, do que representa isso. O que se quer de fato que o Messias faça para o povo de Israel. Aí a gente vai ler no Talmud, como falei antes dessa opinião, tem outras opiniões lá, que representam coisas grandiosas. Aí vai ter os Midrashim, os vários comentários de Midrash, tá certo? Que costumam colocar num nível bem alto essa questão do Mashiach. O Mashiach chega, uma pessoa que não é tão comum, é uma pessoa comum por nascimento, mas uma pessoa de uma profecia muito alta, de um contato com Deus muito alto, e vai ter todo um tipo de poder de convencer as pessoas, de, como outro Midrash diz, de fazer até julgamento com precisão, só no cheiro dele. A pessoa aqui é uma pessoa perversa, então ela merece a morte. Então vê uma pessoa que, não, mas a pessoa aqui é uma pessoa correta, aí tem essa capacidade. Então a gente percebe desses Midrashim que é colocado isso num nível altíssimo. Altíssimo. E, em geral, comunidades e outros rabinos que a gente, tanto no passado como agora, a gente vê que a maioria espera uma solução desse tipo. Desse tipo. Então, se nós temos um Estado de Israel que não alcança esse nível, nossos dirigentes lá têm nada de espiritualidade, muitas vezes não são pessoas praticantes do judaísmo, como é que a gente pode dizer que um Estado desse representa o que a gente está falando aqui? Cara? Então, essa é a dificuldade que a gente tem para o momento de hoje. No meu entender, eu acho que é como o Samuel falou. Tu tens aquela independência, tu és submisso a um outro povo. E aqui não vai dizer, mas tu é submisso aos Estados Unidos, como a gente fala. Tá, mas tu não tem independência lá, cara. Tu não tem os próprios dias de feriados teus. Tu não tem uma autogestão. Então, é a independência que o profeta falou, cara. Melhor que o sábio falou. Eu estou me vivendo esses dias messiânicos. Então, da maneira que tu enxerga isso, é a maneira que tu vai tratar outros assuntos que estão referentes a halachá do dia a dia, cara. Halachá do dia a dia. Vai chegar Purim agora no mês de março. No mês de abril nós teremos a cidade de Pêssar. Logo em seguida vem o dia da independência de Israel, Yom Ha'atzmaut. Aí é outro problema, cara. Yom Ha'atzmaut, que está sendo comemorado, cai num período que vai de Pêssar a Shavuot, e nesse período de Pêssar a Shavuot é lembrado um tempo de luto pela morte dos discípulos de Rabi Akiva. Não é que está fazendo festa nesse período? Tem que ficar barbudo, pode fazer a barba, fazer o cabelo. Como tu disse que é uma festa, fazer agora cortar a barba e o cabelo? Então, tudo isso são coisas que acontecem no nosso mundo atual. Da maneira que a gente vai entender isso, é a maneira que tu vai te comportar dentro da halachá. Bom, então, de qualquer maneira, a Perashá fala das fronteiras do reino de Israel e inclui, nessa passagem aqui, a situação do Mar Vermelho, onde está Eilat. Então, ali, considera lá. Só para terminar, a Perashá também fala que, a partir desse momento, Moshe sobe a montanha para passar os 40 dias de 40 noites. A gente ouve 10 mandamentos. Moshe fala essas leis que Deus não colocou. Aí, em seguida, sim, aí que ele vai subir na montanha para passar lá os 40 noites. Quando ele retorna
A gente está fazendo o bezerro de ouro. Moisés vem e quebra as tábuas da lei. Aí, explicações talmúdicas, ele passa 40 dias aqui embaixo, pedindo perdão para Deus. Aí Deus ordena que ele suba de novo para passar mais 40 dias da noite lá no monte, Sinai, que é a segunda vez, e recebe pela segunda vez a tábua da lei. E quando ele retorna, o povo, graças a Deus, está em Techuvá, está em penitência. Aí é o período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, esse dia foi relacionado para ser o dia do perdão, quando o Moshe volta. Então, é mais ou menos assim que se dá. Não é como a gente vê no filme Dez Mandamentos, lá da famosa produção de Hollywood, que os Dez Mandamentos já são falados e colocados nas tábuas da lei. No primeiro, Deus fala os Dez Mandamentos, para depois sim, Moshe subir no Monte Sinai, quebra quando ele volta, primeiro 40 dias, e sobe no segundo 40 dias, que a gente vai ficar com as tábuas da lei, que vão ser introduzidas dentro da Arca da Aliança. Então, vamos deixar agora nossas perguntas dos nossos nobres colegas e alunos de Torá. Rabino, o Rabino Kaduri, ele tinha um tribunal? Qual que era o grupo dele? O Rav Kaduri tinha um tribunal próprio, era de orientação sefaradi, como era muito sábio, tinha muito respeito, inclusive de grupos ortodoxos também. Mas ele era sefaradi. Aí tem aquela confusão. Eu posso mencionar porque não tem. E quando ele esteve na época no leito de morte e tudo mais, ele teria feito um bilhete. Um bilhete. E esse bilhete, ele teria dito: olha, o Mashiach está chegando e eu vou deixar aqui o nome dele. Aí se passa um ano, mas só depois de um ano vocês vão abrir o negócio aqui. Aí passa um ano, abre o bilhete, aí tem lá escrito uma frase que, seguindo as primeiras letras de cada palavra mencionada lá, daria o nome Yehoshua. E o mundo cristão está vendo? Está aqui, ó. O navegador está dizendo que Yehoshua é Jesus. Aí isso gerou uma onda pela internet muito grande. Não sei agora, não sei se de fato ele fez esse petec, esse bilhete, ou não. Vou falar que não fez. Mas, na verdade, não é por aí que se prova uma coisa ou não. Se prova os fatos que tem que entender para entender a Torá. Boa noite, Rabino. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta com relação a essa questão do ano sabático e do perdão das dívidas. Isso. O que acontece? Deve ter um calendário fixo para isso em Israel, né? Isso, com certeza. E aí, o que acontece? Vamos supor que uma pessoa não é exatamente muito bem intencionada. Ela sabe que não se deve negar um pedido de ajuda um judeu para outro judeu. Certo. E aí, ela resolve pedir ajuda exatamente um ano antes do ano sabático. Certo. Deve ter uma solução para isso, né? Tem, com certeza. Tem, com certeza. Geralmente, essa questão, por exemplo, você iria arrendar, digamos assim, ou comprar um terreno. Quando chegasse no ano sabático, no ano jubileu, ele voltaria ao eixo. Então, ele venderia conforme os anos de uso que a pessoa teria ao comprar. Se ela comprou no último ano, então o valor dela ia ficar bem pequeno. Então, conforme um ano de uso, o tempo de uso, seria o valor. Nessa questão mais específica de empréstimos, tá certo? Assim, deve ter, com certeza, um tipo que o tribunal iria debater sobre isso, como seria o pagamento, como seria feito pela proximidade que se tem do ano sabático. O maior problema fica, hoje em dia, em relação a bancos. Aqui, como no Brasil, tem banco lá em Israel também, e o banco ganha dinheiro cobrando juros. Todo mundo sabe disso. E como é que fica? A Torá proíbe cobrar juros. Então, o Rabinato de Israel fez
como pode chamar? Um adendo na halakha chamado reter iská, permissão de negócio, uma coisa assim. E nessa permissão de negócio, chega-se até essa questão também dos juros. Essa permissão de negócio é igual àquela permissão que se tem também lá em Pessah, para você ter na sua casa como se diz, o hametz. Você não tem como se desvencilhar dele. Meu, quem tem coleções de uísque? O uísque leva malte é hametz. Mas ele tem como se livrar disso. Ele vai dar o hametz dele? Não tem. Então, se faz uma venda, que é aquela venda do hametz, para o não-judeu, que a gente está entendendo aqui que é uma coisa meio pro forma, querendo ou não, então está bem claro isso, mas que tem o seguinte aspecto na lei. O que vai fazer parte disso, ela dá uma entrada. Por exemplo, eu tenho uma de uísque, quero vender meu uísque por 5 mil, o meu amigo lá. Aí ele me dá uma entrada, R$50. Vendi para ele. No próximo mês ele paga o resto. E assim vai. Quando chega no próximo mês, que é depois da festividade, é mais ou menos assim, não quero. Então, ele me devolve R$50. Melhor, eu devolvo ele R$50 e me devolve a minha mercadoria. Então, eu passei o Pessah sem a minha mercadoria e então não descumpri, digamos assim, a lei da proibição de hametz. Alguém pode dizer, mas isso não é claramente uma burla da lei? Sim, mas aqui a gente quer proteger essa pessoa que vai ter dificuldade para cumprir a lei. Se a gente for dizer que ele não pode fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai manter o uísque dele, não vai dar o uísque dele, cara. Vai ficar lá. Ele vai ser um descumpridor da lei, cara. Então, pelo menos para ele ter algum tipo de não, estou cumprindo a lei, tá bom, então faz pelo menos isso. Da mesma maneira também lá o banco. O banco não vai deixar de cobrar os juros dele para ganhar o dinheiro dele, cara. De judeu, não de judeu. Então, para que ele não seja um pecador, então vai fazer um reter iská. Mesma coisa acontece também com um produtor lá de Israel que tem um terreno, kibbutz, por exemplo, para plantações. Chegou um ano sabático, tu não pode plantar. E agora? Vai morrer de fome o kibbutz lá? Aí o rabinato faz da mesma maneira que é feito em Pessah, faz uma venda daquele terreno lá a um não-judeu, do mesmo maneira que eu falei do hametz. E chegar no final do ano sabático, o pessoal desfaz a venda e volta o terreno a pertencer de direito àquele judeu lá. Então, é uma maneira que a gente está vendo como o mundo vai mudando as suas situações. A gente recebeu a Torá numa época, não posso dizer, uma sociedade mais primitiva. Aí hoje é melhor, o mundo está mudando. Então, ela tem que se, não é adequar, ou seja, a lei a nós, mas a aplicação dela a ser possível. E as plantinhas lá? As plantinhas. Ou não? Então, legal. Molhou o cacto? Pode falar. Molhou o cacto? Molhei. Não molhei o cacto, não. E o quintal lá, Beth, com calor? Ela não estava lá, não, moça. Ai. Não me falou nada do calor, não? Coitado. É muito complicado, né? Gente, que cuidado das pessoas hoje, cara. Bom, como a gente está vendo, de qualquer maneira, eu lembro de outro caso da questão do divórcio que eu comentei. Aí eu soube de um caso na Israel, quando estava lá, né? Que na briga do divórcio, o homem por bem disse, não vou te dar o divórcio. E o tribunal rabínico falou, a gente vai te prender. Aí esse israelense, ele era originalmente uma pessoa do Marrocos. Tinha ido para Israel. Mas ele ainda tinha a cidadania marroquina. Ele volta para o Marrocos. Só para não dar o gueto para a mulher lá que ficou lá em Israel. Aí o tribunal rabínico lá de Israel entra em contato com o tribunal rabínico lá no Marrocos. Já manda prender esse cidadão aí, que ele não quer dar o gueto aqui. Agora, olha a situação do tribunal rabínico lá do Marrocos. Eles ficaram em situação. Se a gente prende esse cidadão aqui, para ele dar o negócio lá, mas de fato ele for preso aqui, ele vai para uma prisão comum. O último muçulmano lá, ele vai morrer lá, provavelmente, tá?
E já bom, posso mandar ele uma prisão aqui no Marrocos? Então, são dilemas difíceis que dentro da própria estrutura da lei, da halakha, tem que se ver as soluções possíveis para se fazer. É assim? Rabino, Ou não? a questão do Shabat. No caso, por exemplo, eu tenho uma empresa, tenho um sócio, digamos assim, eu não trabalho no Shabat, mas os funcionários trabalham. Como eles não são escravos, são funcionários, recebem, não vai ter problema nenhum. É isso mesmo? É assim. Então, se você tem uma empresa, a empresa é tua, a empresa for tua, só tua, aí é um problema no relação ao Shabat. Se tu tiver uma empresa que tem um outro sócio, e esse sócio não é judeu, não tem problema nenhum. Os trabalhadores para trabalhar normalmente no Shabat. Tem uma loja no shopping, por exemplo, mas é eu e mais um não judeu. Pode abrir a loja no Shabat, não tem problema. Não. O que eu posso fazer é dizer, tá bom, aquele trabalho que teve do Shabat, eu não quero nenhuma parte dele. É um exemplo. Certo. Então, como desaparece no bojo total, tá bom, não tem problema nenhum. Outra coisa, se você tem um empregado, ou melhor, chegaste num lugar, por exemplo, o teu carro, levar para uma oficina, já era uma sexta-feira, falaste na oficina, o cara não era judeu, ele é livre, ele já trabalha no Shabat, trabalha. Porque está trabalhando para a comodidade dele. É para mim? É para mim. Mas a comodidade é dele. Ele quer apressar o trabalho e ganhar o dinheiro dele. Mesma coisa acontece, como eu falei, o exemplo do porteiro de prédios. Hoje em dia, tudo que é portão de prédio é eletrônico. Certo? Então, a pergunta é, eu não devo deixar que alguém faça um trabalho para mim especificamente. Seria proibido no Shabat. Aí eu chego na porta do prédio, o porteiro me vê, ele abre a porta. Aí eu podia dizer, tá vendo? Estou fazendo ele pecar, um pecado para mim. Fazendo um trabalho para mim. Tá, mas não é bem assim. Porque ele aperta o botão do portão do prédio para a comodidade dele. Ele tinha que se levantar se não tivesse portão eletrônico para abrir a porta para mim. Cara. Então o trabalho, ele está fazendo um trabalho para mim. Ele está tendo um descanso maior, ele está tendo um benefício maior. Então, mais ou menos assim que o entendimento das leis de Shabat. Rabino, Pois não, seu Luiz. é interessante isso que o senhor falou, porque quando eu estive em Israel, eu fiquei em alguns hotéis lá, eu fiquei quase 30 dias, e eu visitei vários hotéis, porque eu mudava de localidade, e em todos os hotéis, chegava no Shabat, por exemplo, a gente tem cheguei numa quinta-feira, sexta-feira, quando foi sexta-feira à noite, Shabat, cheio de ortodoxos, todo mundo comendo e bebendo, e eu sei que o King David, ele é judeu. Né? Será que não tem nenhum judeu trabalhando no Shabat? Mas, em compensação, quer dizer, eu quando eu pedi o quarto, eu pedi para primeiro e segundo andar. Exatamente porque eu sei que eu ia ficar esperando o elevador parar em todos os andares, então eu automático, é verdade. Vou ficar no primeiro, pelo menos eu desço um andar só. Exatamente, uma rapidez maior. Estou dentro dos 100 passos, dos 1000 passos, por exemplo. É verdade. Então, quer dizer, então essas coisas que eu fico pensando, por exemplo, para fazer fogo no Shabat antigamente, quando a lei foi dada, o cara penava, tinha que pegar o pauzinho lá, tinha que andar, descascar o pau, né? Pô, era um trabalho, né? Colocar a lenha nas costas, ou pegar quer dizer, realmente era um trabalho danado, né? Mas existe uma modernidade, existe como é que fala? Uma facilidade que você não tem trabalho. É verdade. Você não faz trabalho, você não realiza esse trabalho. Eu não tô querendo quebrar a lei, Claro, pelo contrário, muito menos a Allahá, mas assim, eu estou querendo entrar no consenso e na profundidade da coisa. Como é que faz? Olha, não é? Aqui, é difícil você... não, está correto. A indagação é do mundo moderno agora,
São situações verdadeiras. A situação aqui é a seguinte, para a gente entender. O fogo dava trabalho. Aqui é explicado bem. Aí, hoje em dia, nós temos a eletricidade, que é a luz elétrica. Para eu acender, basta eu mexer no botãozinho ali. No elevador, mesma coisa. E as coisas, em geral, funcionam dessa maneira. Então, a gente não tem a dificuldade nem nada. Mas, antes de chegar nesse ponto da dificuldade, temos que saber definir se a eletricidade, se ela é fogo. Essa é a grande pergunta da Halakha, que vários sábios, nesses 100 anos de fogo, de eletricidade, não dizendo, se debatem. As opiniões mais radicais, vamos dizer assim, eles querem dizer que, ao acionar algo da eletricidade, está transgredindo uns daqueles 39 trabalhos proibidos no dia de Shabat. Entre eles dizem assim, olha, é como se fosse uma estrutura toda grande, a eletricidade, e o momento final dela, o bater do martelo final, que faz uma obra, é você acender a luz. Então, tem um rabino famoso, Hazon Ish, que diz, não, esse trabalho de eletricidade em Shabat representa uma quebra-patiche, ou seja, tu bater com o martelo, aquele que faz uma obra, como aí no final está terminando. Então, terminar agora. Aí tem um outro sábio, de estatura também alta, chamado Zalman Auerbach. Também Ashkenazi, igual Hazon Ish. Diz, não, mas olha, aquele trabalho proibido de uma quebra-patiche, bater o martelo, que é o final de um trabalho, acabou o trabalho ali. Agora, ele diz, a eletricidade não é isso que estás falando. Tá? A eletricidade, ele vai acionar o botão lá. Ah, quando eu aciono o botão, eu terminei o trabalho. E se eu apagar? E abrir de novo? Estou terminando e colocando. Então, isso não é terminar o trabalho. Não é igual o bater do martelo. Então, a pessoa tirou essa ideia assim. Aí outro veio e disse, não, isso de acender aqui lembra o fato de você fazer fogo. Lembra? Aí o próprio rabino lá diz, mas se está dizendo isso, quando chega no sábado à noite, você é obrigado a fazer a berachá do fogo. Pega uma vela, acende aquela vela com vários convites, então se não tiver, bota 2 velas e acende, faz a berachá do fogo. Está dizendo que cidade é fogo, então faz a berachá do fogo na eletricidade. Tu pode fazer? Ah, não. Por que tu não pode fazer? Porque não é fogo. Aí tu prova pelo contrário que não é fogo. Então, conclusão dessa história, no final das contas, cara. A proibição da eletricidade acaba sendo algo que é chamado derabanan, que é um nível mais baixo de peso da lei em relação a deoraita. E que, tendo necessidade de você cumprir uma outra mitzvah da Torá, você essa pequena proibição dos sábios, através de 2 situações. Ou de um não-judeu, ou através de uma maneira não usual de fazer aquela função lá. Acho que o senhor não pegou mais a época que desses hotéis, lá já principalmente, que geralmente chegava no Shabat, tinha um funcionário não-judeu que acionava o botão lá do... Não peguei. Não pegou mais, né? Já pegou tudo. Eu peguei no automático. Automático. Então, antigamente, antes desse automático, tinha um funcionário não-judeu, até aquele famoso secretário dos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, esqueci o nome, Colin Powell, uma coisa assim. Ele tinha sido uma função dele lá na América como Goi de Shabbat, Goi Shabbos. Então, Shabbos Goi, como chamam os ashkenazim. É aquele que não é judeu, que trabalha numa situação como essa, às vezes, para fazer uma situação que a lei permite, através de um não-judeu, a profanar uma proibição dos sábios para cumprir uma mitzvah maior de oraita. Por exemplo, eu moro aqui num apartamento, aí eu tenho que fazer a tefilá em conjunto, ler a Torá e tudo mais. Então eu tenho que ir para a escola, tenho que ir para a sinagoga. Então como é que eu vou? Eu moro no 19º andar, um exemplo. Aí, eu vou pedir um não-judeu que faça lá o negócio do elevador, ou então eu faço Bechinui, ou seja, como a gente faz geralmente, eu pegar o elevador. Isso é, para eu ir para a escola fazer a mitzvah lá. Se vem de País Novo, eu quero dar uma volta numa praça,
um dia de Shabat, a pergunta é, mas é mitzvah tu dar a volta em Shabat na praça? Não, não é uma mitzvah. Então, tu pode ficar em casa? Pode. Então, tu não pode fazer isso, porque tu não tem a necessidade. Então, a necessidade, ela que vai dizer, tá certo? Se eu posso transgredir a mitzvah de Rabanan para cumprir o mesmo caso do caso de doenças. Se a pessoa está doente, tu tem que transgredir o Shabat, cara. Aí tu começa com as pequenas mitzvot, como de Rabanan, para tu chegar nas coisas mais sérias, se caso assim exigir. Aí é dita assim uma regra geral. Tudo aquilo que for dentro do corpo, a dor causada, é uma coisa muito séria. Tem que transgredir o Shabat. Inclusive, dente. Uma dor de dente, você pode transgredir o Shabat para curar aquilo. Se for uma coisa externa, teve um pequeno corte, talvez não dê muito problema. Aí tu pode dizer, não vou transgredir. Se perceber que tiver uma seriedade, tem que transgredir o Shabat. Então, a regra geral é isso. Tu transgride um Shabat, tu recuperar a tua saúde, para tu cumprir outro Shabat todo no decorrer da tua vida. Sim. Então, na questão da modernidade, é assim que se dá esse tipo de situação. Hoje em dia tem outra coisa pior ainda para hotel. Eu até lhe perguntar como era lá. Você tem aquela chave eletrônica? Como é feito em Shabat lá? Você não lembra lá como fizeram? Não, a minha chave era a chave comum. Foi há 11 anos atrás. E hoje em dia se usa aquela chave eletrônica, né? Você bota aquela chave eletrônica, que ele diga tudo. Aquele cartão, exatamente. E eu não sei como é hoje lá quem fez isso daí. Depois dá uma pesquisada nisso. Mas olha Fabiano? deixa eu só completar. Opa, pois não. Depois aí por favor. Uma coisa interessante é o seguinte, porque, como o senhor falou lá, né, que tem a pessoa que fica fazendo os trabalhos para os judeus lá. Eu esqueci, é Boy Shabbat? Goi Shabbat. Goi. Okay. Goi de Shabbat. Pois é. Então é o seguinte, mas lá na Torá não fala que na terra de Israel tem que descansar o teu boi, teu escravo, né? O Ger está ali junto com você dentro dos teus muros. Tá certo. Como é que faz isso? Isso fica assim, amigo Luiz. Fica mais ou menos. Não. É boa pergunta. Boa pergunta já é ralacar mesmo direto isso daí. A questão aqui é a seguinte. Ger, tá certo? O Ger, tem dois tipos de Ger. Tem aquele Ger que se converteu ao judaísmo. Esse tem que cumprir tudo. Não tem... Mas tem aquele Ger que se chama Ger Toshav. Tá, o Ger Toshav, ele está naquela situação de 7 leis. Ele mora na terra de Israel, mas só tem as 7 leis. De modo que ele pode fazer as coisas de Shabat. Então, seria nesse caso aí, esse outro, nessa situação, para fazer isso para um judeu. Agora, na ausência desse não judeu, se faz de maneira não usual. Vamos deixar aqui aberto para outros. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta, Rabino. À vontade. Shalom, tudo bem? É o Shalom. Ricardo. Ô, seu Ricardo. Até completando isso que ele falou, desde a aula passada que eu estava para perguntar isso ao senhor, mas não deu oportunidade, dei a oportunidade para outros. É realmente isso. Todas as vezes que eu estive em Israel, eu observei essa questão da comida no Shabat, ela ser aquecida, de manhã, no café da manhã, tem aquele um lugar que você bota o pão, que é uma chapa incandescente, que o pão passa ali, e ela fica o dia inteiro ligado, quer dizer, tudo isso que o senhor falou realmente acontece. O meu cartão, já não tem tanto tempo que eu fui da última vez, o meu cartão, ele abria a porta, não era chave, era cartão. Então, tem essas coisas todas. Mas uma coisa que eu quero perguntar ao senhor é mais em relação até os muçulmanos, porque a maioria, muçulmano não, os árabes, nem todos são muçulmanos. A maioria das pessoas que trabalham, né, nos hotéis,
ou 90%, ou 100% até, são árabes. É verdade. São árabes. Então, eles fazem todos os trabalhos do Shabat para os judeus, para nós que Isso. estamos ali. Certo. Aí, eu conversando com um rabino lá em Sfat, eu perguntei sobre essa questão, mas como ele disse aí, né, no sábado, aqueles que estão em tua terra e tal, ele falou, não, mas quer dizer... Aí ele me deu uma resposta assim, Bora. mas os árabes não são idólatras. Opa! Eles são abraâmicos. São abraâmicos, está correto. Só para o senhor esclarecer isso para mim e para as outras pessoas também. Que tudo bem, é Abraão, só que é Ismael. Não é Abraão e Isaac. Mas ele com toda assim, certeza, ele colocou isso para mim. Eles não são idólatras. Está correto. Olha, essa discussão da questão da idolatria, o Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, também fala sobre isso. Também diz abertamente lá que os muçulmanos não são idólatras. Já o Rambam considera o cristão como idólatra, mas tem outros rabinos que também não consideram nem o cristianismo como idólatra. Também já ouvi isso. Aí tem uma questão aqui de associação de um com o outro, com o próprio Deus. Bom, é uma outra situação aí. Mas, de qualquer maneira, o árabe não idólatra, ele estaria na condição do Ger Toshav, daquele Ger Toshav que recebe Toshav, certo. os 7 mandamentos. E para ele não seria proibida a questão do Shabat. Ele fazia aquele trabalho todo lá. Então, daqui a gente vê o maior problema, porque assim, tu está na Israel, o Estado lá é judaico, mas a gente percebe a necessidade que o Estado judaico tem de um trabalho de um não-judeu. É uma necessidade, cara. Um hotel, por exemplo. Totalmente. Como é que o hotel vai fechar as portas? Hoje é Shabat, não tem cozinha, não tem nada aberto. E aí, quem fica o cliente dele lá? Exato. Então é um problema muito sério. Então, através desse não-judeu, se dá uma solução, que é uma solução que a gente está conversando aqui, tá certo? Igual como essas outras que a gente está falando, para dar um tipo de vida para aquela pessoa que está lá. Sim, a questão do cartão que eu lhe falei. Como é que foi no hotel lá? Eles dão um cartão na sua mão, mesmo no Shabat? Exato. Mesmo para o Shabat eu usei o cartão. E, no caso, o senhor viu outros ortodoxos fazendo da mesma maneira também? Olha, só tinha era o hotel, esse foi no Prima Kings, ali bem perto do Kotel. Tá, eu sei qual é. Você só conhece esse hotel, né? Então, conheço, sei. Tudo com cartão. Shabat, não tinha outro jeito não tinha uma chave. Olha, quando vieram aqui em Belém, o pessoal de Israel, que fizeram até um documentário sobre a comunidade judaica de Belém, tá até pela internet. O judeu na Amazônia vai dar um lado que fez isso daqui. Aí eles ficaram no hotel, passaram o Shabat, tá certo? Aí eu perguntei, e agora, como é que eu faço com cartão? Olha, nesse caso, é a mesma situação, por exemplo, do elevador. Faz de uma maneira não usual. Já que tu não tem o não-judeu para fazer para ti as coisas, de maneira não usual. Tem até uma resposta de um rabino daqui do Brasil, o Isaac Dish, em São Paulo. Sim, sim. Ele botou no livro dele, Shomer Shabbat, tem até em português, tem a pergunta em relação ao elevador, que ele acha melhor descer pela escada. Aí surgiu outro problema, e a minuteira, que é essa lâmpada que acende quando você vai andando, tá certo? Como é que fica? Aí ele dá uma solução lá, que então manda o não-judeu na tua frente. Pega um outro na frente. Eles fazem isso. Ele vai abrindo lugar para ti. Exato. Então, da mesma maneira, seria isso. Mas, como eu estou dizendo, na ausência do não-judeu, é melhor fazer da maneira não usual. E, como estou dizendo, tem necessidade de sair no Shabat? Tem que ir nas normas, tem que ter uma obrigação, é obrigação. Eu tenho que voltar para fazer aqui duas, é obrigação, é obrigação. Então, tem que usar o elevador, então, de maneira não usual. Eu sei que eu estou falando isso, tem muitos que não concordam. Tem uns judeus que não concordam nem com o elevador automático. Porque eles alegam, quando você entra no automático, aumenta a força lá do negócio de força lá de cima do elevador, e tu que está causando isso com o teu peso lá dentro.
Ainda não quero que pegue nenhum automático. Aí fica difícil. Eu não posso pegar automático. Eu não posso descer a escada, porque na escada tem o cinto. Então agora tem que ficar no apartamento o dia inteiro de Shabbat, cara. Então fica muito difícil. Então não é bem por aí. Tem que se ver realmente situações. Tem um outro site pela internet que vocês podem procurar, chamado kashrut.org. Acho que é com K. kashrut.org. De um rabino muito bom, americano, já morou em Israel também. Estão me Certo. ouvindo? Então, estou Pois ouvindo bem. sim. Pois bem. Tem várias perguntas de várias coisas do mundo inteiro, inclusive essa do elevador também. E ele responde muito claramente. Ele que falou aquela resposta da eletricidade em relação a ser fogo ou não. Se É pode ele fazer a rávida lá com luz, né? exatamente. E aí ele derruba com bastante argumentação assim, muito forte. Então, É kashrut.org, dê interessante. uma olhada lá também. É o Rabino Yitzhak, ou como ele chama, Yitzhok, no mundo, na pronúncia ashkenazinense, Yitzhok Abadi. É muito bom. Muito bom. Essa questão que o senhor trouxe aí da luz na rávida lá é muito interessante. É interessante, viu, seu Ricardo, é verdade. Cara. Rabino, Obrigado, Rabino. Nada, um abraço. Ô, Seu Nilson. Rabino, só uma pergunta. Você imagina se o exército de Israel parasse no Shabat? Porque eu acredito que a maioria deles tem muitos soldados que é religioso, que você vê eles fazendo o Shaharit e tudo. Você imagina se do norte ao sul de Israel eles parassem no Shabat, como seria aquele país, né? Não, é verdade, Então, não tem como ser assim. não tem como ser assim. Inclusive, tem as leis, eu tenho até um livro aqui em casa, que é a Halachá e a Tzavá, quer dizer, a lei e o exército. Aí dá devidamente como é as coisas, como tem que ser. Para Shabbat, tem que manter o alerta sempre lá. E lá é uma situação verdadeira de perigo de vida, tá certo? Então, isso não há dúvida nenhuma. Inclusive, tem a pergunta: eu posso levar minha arma para a sinagoga? Porque não diz que o soldado, a mulher dele vira a arma dele, não tem essa situação que diz isso? Então, ele não pode se desfazer da arma dele, cara. Então, eu digo que em situações dessas, ele tem que ir para a esnoga dele com a própria arma dele, cara. Então, é a situação de alerta total. Isso aí ficou caracterizado quando nós fomos atacados em Yom Kippur, né? Exatamente. Está aí a grande exemplo. Imagina como foi aquela situação lá em Yom Kippur, lá em Israel, cara. De fato, uma coisa muito séria.